Prezados amigos e amigas seguidoras, que o Senhor Jesus louvado seja e que a paz do Senhor esteja com você. A Escritura Sagrada nos afirma, o Senhor Jesus nos diz, que tudo é possível àquele ou àquela que crê. Tudo. Tudo quanto você pedir em oração, crendo, recebereis. Certo dia, o Senhor Jesus saiu com os seus discípulos pela manhã. E ele olhou e viu um pé de figueira. E ele foi lá, não era tempo de figueira, mas tinha que ter pelo menos um fruto para o Senhor Jesus. Olhou, não tinha nenhum fruto. Aí ele, quando chegou com os discípulos, olhou para a figueira e disse: nunca mais ninguém coma fruto de você. E os discípulos ouviram essa palavra e prestaram atenção. No outro dia de manhã que vieram, que olharam a videira, a figueira estava seca. Secou de um dia para o outro. Não murchou não, ela secou. Aí os discípulos: olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste, ela está seca. O Senhor Jesus disse: olha, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Se vocês falarem com fé a este monte, que eles estavam num monte lá, ergue-te daqui para o mar, e não duvidar no teu coração, assim será. Então, a fé é a certeza, está lá em Hebreus 11. O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se não vê e a convicções de fato que hão de acontecer. Você fala e crê. Pode deixar que o Senhor faz a obra. Então, através disso, nós podemos muita coisa. Podemos ajudar o nosso semelhante na hora que ele está doente, que ele está aflito. Quem é a solução de tudo? É o Senhor Jesus, mas através da nossa fé. Certa vez eu fui visitar no hospital. Naquele tempo ainda tinha como é que dá o nome? As beneficentes, as casas e tinham ali na 10 de julho. Ali tinham. E eu entrei naquele hospital, me identifiquei que eu era evangélico e queria fazer uma visita aos enfermos. Pois não, pode entrar. Eu entrei. E aí eu disse: eu quero ir lá na sala onde estão as pessoas muito doentes, bem enfermas. Aí eu fui lá, conversei com algumas ali. E aí tinha uma que ela estava com aquela que faz chama barriga d'água, mas tem um nome científico. Chama barriga d'água, mas tem um nome científico, não me lembro agora. E eu falei para ela assim: minha filha, você quer ser curada? Ela disse: eu creio, e o senhor pode orar que eu creio que eu quero ficar curada. Aí eu orei nela, repreendi a enfermidade. No outro domingo que eu fui visitar, ela disse: seu José, eu estou de alta, graças a Deus. Aquela oração que o senhor fez, o Senhor Jesus me curou. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Quando o senhor estava orando, eu vi do lado do senhor um homem todo vestido de branco. E quando se impôs as mãos para orar, ele impôs as mãos. E eu criei e por isso estou curado. Então a palavra de Deus nos afirma em Hebreus 3, capítulo 20. É bom você ler do 15 ao 20, para você entender melhor o que é o poder de Deus. Então, ali afirma que Deus é altamente suficiente
para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É a palavra de Deus afirmando para nós. Por isso que o Senhor Jesus afirma em João 15:7, que se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, você vai pedir o que você quiser e assim será feito. Como é que eu vou estar no Senhor Jesus? A hora que eu entendo, compreendo, convido o Senhor Jesus a habitar no meu coração. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, a partir de hoje eu andei no caminho da região dos meus pais. Mas a partir de hoje, eu lhe convido, Senhor, vir para o meu coração. Eu lhe convido, Senhor, a morar no meu coração. E já não sou eu quem vivo, mas o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, viva em mim. Se o Espírito Santo habita em você, você levando uma vida de integridade, de santidade, se você é uma pessoa casada, um homem ou uma jovem casada, ou um moço ou um homem casado, leve a sua vida de integridade com a sua esposa, trate a mulher bem e ela vai cuidar bem de você. Essa é a recomendação. Então, se você tem uma vida íntegra, você pode impor as mãos nos enfermos e eles serem curados. Mas primeiro pergunta se ele quer ser curado e se ele crê que o Senhor Jesus pode curar ele. Se ele disser, eu creio, você impõe a mão e são curados. Nas cartas de Paulo, eu li numa certa Bíblia, que era uma tradução que eu não me lembro agora, mas dizia assim, olha, Paulo disse, meu filho Timóteo, exercita a tua fé. E a partir daí, então, eu passei a exercitar a minha fé. Como eu trabalho com corretagem de venda de casa, um certo dia, eu anunciei uma casa aqui no São Jorge. Eu moro no bairro de São Jorge, Manaus. E aí, um cidadão me ligou. Olha, essa casa está disponível. Eu digo, meu amigo, eu acabei de alugar agora, eu vou fazer o contrato. Se ele desistir, eu fico. Eu disse, você permite que eu anote o seu telefone? Quando pintar um aqui, eu ligo para o senhor. Pois não, pode ligar. Aí eu anotei o telefone dele. Aluguei aquela casa. Um dia entrou uma casa aqui, na outra semana, para alugar. E eu lembrei dele. Liguei para ele, seu fulano, bom dia, aqui é o evangelista José Corretor. Você ainda está precisando da casa para alugar? Ele disse, não, seu José, eu não estou mais precisando da casa para alugar, já conseguiu. Mas eu estou colocando meu filho no carro agora, que ele está morrendo. Olha, quando o pai diz que o filho está morrendo, é que o negócio não está fácil. E eu disse para ele, o senhor crê no Senhor Jesus, que ele pode curar o seu filho? Ele disse, eu creio, seu José, eu creio. Eu digo, então faça o seguinte, põe a mão sobre o seu filho e diga assim, Senhor Jesus, pelo poder e autoridade que o Senhor me deu de eu gerar este filho, com a minha mulher, e hoje já é uma criança, e agora está enfermo, pelo mesmo poder e autoridade eu repreendo essa enfermidade. Aí diz, pronto, seu José, acabei de orar. Eu digo, então agora leva ele lá para pronto-socorro, para o médico confirmar. Aí chegou lá, fizeram a ficha, chegou a vez dele, chamaram, foi até uma médica, ela olhou, examinou e disse, não, seu filho está curado, não tem nada, seu fulano. Ele disse, mas ele estava morrendo. E o que aconteceu? Ele disse, olha, eu estava colocando meu filho no carro, um cidadão me ligou, e eu então, eu disse que o meu filho estava morrendo, e ele perguntou se eu cria no Senhor Jesus, tinha fé para o meu filho ficar curado através de uma oração. E eu disse que tinha.
Aí eu até brinquei com ele, digo, eu tenho muita fé. Eu digo, então, se você tem muita fé, impõe os seus filhos e diga assim: Senhor Jesus, pelo poder e autoridade que você me deu de gerar este filho, pelo mesmo poder e autoridade, repreenda essa enfermidade agora. Pronto, eu orei. E agora leva esse filho para o socorro. Aí a médica examinou outro dia e disse: seu filho não tem nada, não tem nada, está curado. Ele disse, mas ele estava morrendo. E o que aconteceu? Ele contou a história. Está entendendo? Então, isso é exercitar a fé. Uma certa vez também, uma senhora anunciou uma casa lá no Japim, Conjunto Japim. E aí, quando eu liguei para ela disse, moço, eu acabei de alugar a casa agora, mas eu estou morrendo, eu estou com uma dor no coração tão grande no peito que eu estou morrendo. Eu liguei para o meu médico e disse, daqui a uns 15 a 20 minutos eu chegar e disse, eu estou morta. Eu disse assim, mas a senhora crê que o Senhor Jesus pode curar a senhora? Ela disse, eu creio, eu tenho muita fé. Eu digo, então agora nós vamos fazer diferente. Agora você vai dizer junto comigo, Senhor Jesus, meu Pai e meu Deus, neste momento, eu lhe peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados, tudo que eu falei, tudo que eu pensei, tudo que eu pratiquei, que não foi do seu agrado. E o sangue de seu Filho Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, me purifique agora de meus pecados e destas dores que eu estou acometida agora. Quando eu disse amém, ela disse amém, não desliga. Aí ela pegou o meu endereço, pegou um táxi, veio do Japim aqui para me conhecer, para contar a história. Aí quando o médico ligou, já uns 10 minutos depois, ela já estava no táxi. Aí o médico disse, dona, eu não me lembro o nome dela, ela tinha umas 54, 50 em diante. Ela disse, doutor, graças a Deus eu estou curada. Um cidadão, ela era católica, mandou eu fazer uma oração e eu falar com ele a respeito da cura e eu fiquei curada, em nome do Senhor Jesus. Aí o médico disse assim, dona Francisca, isso era uma dorzinha de uma prisão de ventre. Ela disse, doutor, eu já tive 5 filhos, mas a dor foi pior do que um parto, eu estava morrendo. Mas Deus me curou através dessa oração. Então veja o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu tinha um barco e viajava até Tabatinga. Quando eu cheguei lá no Alto Solimões, no Rio Jutaí, ele tinha uma escada danada, eu tenho dificuldade no joelho para subir a escada. E eu atendia só as pessoas que desciam lá, e de lá eu ia para uma vila que chamasse Copatana. Eu cheguei lá nessa vila, era mais ou menos umas 3h30 da tarde. E quando a gente atraca, põe a prancha, o pessoal vem para bordo, os que estão disponíveis, vê o que tem para comprar, eles comprarem e o que eu compraria. Eu digo, eu compro de tudo. Desde pele de camaleão a couro de cobra. Compro de tudo, eu comprava de tudo. Mandava fazer peneira, mandava fazer paneiro. Eu queria que eles fizessem alguma coisa para comprar o rancho deles. E eu comprava e aqui a eu vendia, lá mais na frente. E no meio desse grupo que veio para bordo, veio um cidadão muito aflito. E ele disse, boa tarde, está tudo bem com vocês? Quando eles entraram, que eu cumprimentei de um por um. Quando chegou nesse, ele disse, não, senhor José, as coisas não estão boas. Eu tenho um filho que está
todo mundo que vai lá diz que ele está morto, que ele vai morrer. Ele estava deitado na sala, em cima daquelas pachubas que é tudo um do lado, uns panos de rede velha, saco de estopa velha, saco de açúcar. Assim, coisa para forrar aquilo ali, para amenizar um pouquinho. Ele disse, meu filho está lá 3 dias sem comer e sem beber nada e não abre os olhos. Mas a artéria do coração está batendo. Aí, todos que vão lá disse, fulano, o teu filho vai morrer. Ele não come, não bebe, vai morrer. Mas ele disse para mim, seu José, ele nem falou que gostaria, ele deu ordem, eu quero que o senhor vá lá comigo agora. Eu digo, eu posso atender o pessoal agora? Ele disse, não, senhor, eu quero que o senhor vá comigo agora. Eu falei, o que teu filho tem? Ele disse, seu José, meu filho adoeceu rápido, de tal maneira que está prostrado lá, deitado, não mexe com o braço, nem com nada, só o coração que está batendo, as artérias via pulsar no pescoço dele, a aorta. Mas eu quero que o senhor vá lá orar no meu filho. Eu falei, você crê que Jesus vai curar ele? Ele disse, creio, sim, senhor. Por isso que eu quero que o senhor vá lá. Tá bom. Aí eu peguei a Bíblia, peguei uma caixinha de Delta Florene, que eram uns comprimidos de farmácia, que servia para tudo quanto era de enfermidade, para certas enfermidades. E um vidro de arnica, tintura de arnica, era o que eu tinha. E peguei a minha Bíblia e fui lá com ele. Falei, ó, pessoal, me aguarda aqui, fique conversando aí, que eu vou fazer uma visita de médico aqui. Aí nós fomos passar umas 4 casas, a quinta era dele. Só que no interior, nessas terras de várzea, a casa é 2 metros de altura, para quando encher a água passar por debaixo. E aí ele entrou, no que entrou, que eu entrei, eu vi o rapaz deitado, estirado ali, um rapaz de 15 para 16 anos. E as pessoas ao redor dele, a mãe dele, os irmãos dele. Eu cheguei lá, dei bom dia, e ele com as lágrimas nos olhos disse, seu José, o que o senhor diz para mim a respeito do meu filho? Eu digo, meu amigo, eu vou dizer o que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito? Disse o Senhor Jesus, que quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu disse, o teu filho não está morto. O teu filho, apenas ele está num estado crítico. Mas para Deus não tem nada impossível. Se vocês crerem, eu vou orar e o Senhor Jesus vai curar ele. E todos falaram em coro, nós cremos, pode orar. Eu ajoelhei, repreendi aquela enfermidade. E aí eu disse, olha, tem esse Delta Florene aqui, você põe na pá de uma colher, põe dentro de uma colher e com um cabinho você tritura ele bem trituradinho e põe um pouco de água, mexe bem e põe entre os dentes para ele dar o glúteo. Falei, o seu filho vai ficar curado. Mas isso aqui é para aumentar a sua fé. E eu disse, daqui mais 1 hora, você pega 3 gotas essa água ardente aqui, põe meio copo d'água e dá para ele beber. Sim, senhor. Sim, senhor. O senhor pode deixar o remédio na baixada, eu lhe pago. Sim, senhor. Disse, tudo bem. Aí eu disse, eu já vou. Não, espera aí que minha mulher está fazendo um cafezinho. Aí eu esperei, tomei o cafezinho e vim para a porta. Ele veio também. Na baixada eu levei 8 dias para ir de lá para Tabatinga, extrema do Brasil com a Colômbia. Na volta eu atraquei. Quando eu atraquei, que os meninos botaram a prancha, a primeira coisa que entrou foi aquele rapaz com uma cuia cheia de ovos de galinha. Mas estava cheinha mesmo, tudo arrumadinho. Aí ele chegou e disse, bença meu tio. Eu digo, Deus lhe abençoe. Como você está? Disse, eu estou curado. E o pai dele todo sorridente lá.
Eu disse assim, quanto é que é essa cuia com móveis? Não, senhor, seu José, isto aqui é presente. Presente? É esse, senhor. Mas eu quero lhe pagar. Não, senhor, isso aqui é presente. E por 3 vezes eu falei a mesma coisa. Ele disse, não, isso aqui é presente. Aí eu peguei um pacote de bolacha, dessa água e sal. Falei, tudo bem, então, desocupa isso aqui numa bacia de alumínio. E eu peguei o pacote de bolacha. Tá, meu filho, você leva isso aqui para você tomar café lá com a sua família. Aí o pai dele pegou no meu ombro assim, e disse, seu José, o senhor está lembrado daquele rapaz que os meus vizinhos todos diziam que ele ia morrer? Digo, estou lembrado. Como é que está ele, rapaz? Ele disse, é isso aí, seu José. É esse aí. No outro dia, 5 horas da manhã, Deus levantou ele, fez café, viu as bolachas e estava tomando. Quando nós levantamos, que vimos o barulho, nós levantamos e ele já estava sentado tomando café. E daí para cá está curado. Eu digo, graças a Deus, a sua fé sarou o seu filho. Por quê? Tudo quanto você pedir com fé, crendo, recebereis. Então, põe em prática a palavra de Deus. Leia e medite nela de dia e de noite. Porque o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada, junto à fonte das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto você fizer será bem sucedido. Olha que maravilha. Então, meus queridos, que Deus abençoe e medite nessas palavras. Leia a Bíblia. A ordem do Senhor Jesus é examinar as Escrituras, julgando ter nela a vida eterna. Que Deus abençoe e boa noite.